Nós vamos conversar ao vivo com o ministro das Cidades, Jader Filho, sobre a sanção presidencial do novo Minha Casa Minha Vida. Ministro, bom dia, obrigado pela presença aqui na programação da CNN Brasil. Bom dia a você, Rafael, ao Gustavo, enfim, a todos os assinantes da CNN. Ministro, por que essa edição do Minha Casa Minha Vida é melhor do que a anterior? Quais foram as adaptações feitas que melhoraram o programa em relação à edição anterior? Rafael, primeiro o programa ele foi criado em 2009 pelo presidente Lula. E esse programa, como ele já vem desde 2009, ele acaba nos dando uma curva de aprendizado importante. E como o presidente tem determinado, a gente tem feito muitos diálogos com a sociedade civil. Enfim, aí nós ouvimos prefeitos, ouvimos as entidades, enfim, sociais que lutam pela moradia, ouvimos governadores, ouvimos o setor privado, para que nós pudéssemos construir uma proposta que trouxesse, enfim, avanços dentro do programa. O programa é um programa importantíssimo. Ele já entregou, ao longo, desde 2009, mais de 6 milhões de unidades habitacionais no país. Mas houveram problemas. Por exemplo, a questão dos terrenos, da escolha dos terrenos. Os terrenos agora, eles têm critérios mínimos para serem escolhidos. Por exemplo, eles não podem ser longe das áreas urbanas. Eles têm que estar próximos, por exemplo, de escolas, de creches, do posto de saúde, do transporte público, do comércio. Isso não é mais permitido, por exemplo, com alguns Minha Casa Minha Vida que ocorreram no passado, onde o setor público tinha que acompanhar o empreendimento. Outra mudança importante que aconteceu foi o número de habitações que serão permitidos dentro do mesmo, vamos dizer assim, dentro do mesmo condomínio, do conjunto habitacional. Não será permitido mais do que 750 unidades dentro de um raio de 1 quilômetro. Qual é a razão disso? Nós percebemos que os melhores exemplos, os que mais deram certo, desses que foram construídos, são aqueles menores, porque criam o sentido de pertencimento, Rafael, que é uma coisa importante, porque as pessoas cuidam com carinho daquilo, enfim, daquelas casas que foram doadas pelo programa. Então, são esses ajustes que nós fizemos para poder aperfeiçoar e, obviamente, o Minha Casa Minha Vida vir também com outras modificações, como, por exemplo, agora todas as habitações terão que ter varanda. Isso foi, inclusive, uma exigência que o presidente me fez logo no início, quando me fez o convite. E também uma atualização que nós fizemos foi que cada uma, além das áreas de convivência, as áreas de esporte, que tem que ter dentro do condomínio, também agora terá uma sala preparada para receber uma biblioteca. Então, são esses exemplos que nós firmamos, são essas modificações que nós firmamos, que vão, no nosso entender, melhorar o novo Minha Casa Minha Vida. Ministro, o senhor tocou na questão do terreno, e esse foi sempre um debate que aconteceu muito aqui em São Paulo, por exemplo, né? Os conjuntos habitacionais construídos com recursos do Minha Casa Minha Vida muito distantes da infraestrutura. E a justificativa da prefeitura aqui era a seguinte: olha, o terreno é muito caro no centro expandido. Se eu precisar, primeiro, não tem terreno. Segundo, quando eu encontro um terreno, o terreno é tão caro que inviabiliza o projeto. Portanto, eu tenho de pegar essas pessoas e levarem para um lugar onde eu consiga compatibilizar as coisas. E um dos instrumentos mais difíceis de serem compatibilizados nessa equação é exatamente o preço do terreno. Como é que isso vai ficar exatamente em cidades importantes de regiões metropolitanas, como São Paulo, BH, Recife, Manaus, que tem muita gente morando em palafita, em favela, e não quer ser levada de maneira muito justa para dali a 40 quilômetros, mas também não tem terreno. Como é que fica para compatibilizar essa questão de custo e de localização do empreendimento, ministro? Primeiro, nós fizemos uma atualização, Rafael, que é dos valores, tá? Justamente quando nós fizemos a avaliação junto com a Caixa Econômica Federal, foi levando em conta esse desafio, que é um desafio importantíssimo. Essa sua observação, ela é muito importante. E a gente precisa, obviamente, ter compreensão desse desafio das grandes cidades do Brasil.
E a segunda coisa são outras alternativas que nós firmamos. Por exemplo, quando a gente traz o retrofit, que é aquele programa de requalificação dos prédios que estão nos centros aí das cidades, que são centros abandonados, a gente está dando oportunidade para que as empresas e até para que o governo federal, dentro dos seus prédios que não estão ocupados, estão subutilizados, possam ser utilizados para as moradias sociais. Então, são essas as alternativas. Primeiro, a atualização dos valores e, segundo, a gente permitir que o retrofit possa requalificar os centros das cidades, porque você aí cria dois movimentos importantes. Os centros das cidades, hoje, muitos deles estão abandonados. A gente precisa trazer gente, precisa trazer vida para esses centros. E com essa requalificação, você consegue trazer novas pessoas para morar ali. Outra vantagem de você requalificar os centros, Rafael, é que a gente lá já tem escola, lá já tem posto de saúde, lá já tem transporte público, já tem comércio, já tem toda a infraestrutura já está montada. Não teria que ser construída uma nova infraestrutura para isso. Obviamente, com isso, você cria o quê? Um movimento virtuoso dentro da cidade. Então, são esses os movimentos que nós optamos para que justamente esse problema, que foi um problema que foi apontado dentro dessa curva de aprendizagem que eu falei ainda há pouco para você, que fazem com que o programa tenha uma atualização importante a partir, Rafael, como eu disse, do diálogo. Nós dialogamos muito, nós conversamos muito com todos os segmentos para que nós pudéssemos construir o novo Minha Casa Minha Vida. Ministro, quem é a brasileira ou o brasileiro mais pobres que vão conseguir morar num empreendimento do Minha Casa Minha Vida? Nós, Rafael, nós fizemos, primeiro você sabe, nós temos 3 faixas de renda do Minha Casa Minha Vida. São aquelas pessoas da faixa 1, que são as famílias que ganham até R$ 2.640. A partir daí, nós temos o faixa 2, que é de R$ 2.640,01 até R$ 4.400 e de R$ 4.400 até R$ 8.000. Por determinação do presidente Lula, Rafael, nós vamos atender a todas essas faixas de renda para que nós possamos, porque no nosso entender, tanto a faixa 1 como a faixa 2 e faixa 3, essas pessoas todas querem ter a sua unidade habitacional, querem ter a sua casa própria. Por isso, primeiro, nós criamos aqui, a partir do Orçamento Geral da União, nós criamos o foco para o faixa 1, até porque é bom que se diga, Rafael, não foi construído no faixa 1, que são as famílias até R$ 2.640, não foi construído nos últimos 4 anos nenhuma unidade habitacional para este público. Nós vamos reforçar o faixa 2 e o faixa 3. Como? Nós fizemos uma atualização agora recente, também foi uma das mudanças que nós fizemos do novo Minha Casa Minha Vida, que nós firmamos e levamos ao Conselho Curador do FGTS as atualizações. Primeiro, nós diminuímos as taxas de juros. É a menor, Rafael, a menor taxa de juros da história do programa Minha Casa Minha Vida. Nós reduzimos, por exemplo, nas regiões Norte e Nordeste, nós reduzimos de 4,25% para 4%. E nas outras regiões do país, nós reduzimos de 4,5% para 4,25%. Outra percepção que nós tínhamos é que as pessoas não conseguiam pegar o financiamento, as pessoas que tinham rendas mais baixas, por conta da questão do subsídio. E nós ampliamos o subsídio, ele saiu de R$ 47.500 para R$ 55.000. E aqui já vou anunciar para você, nós estamos em discussão, nós vamos lançar nos próximos dias o que a gente está chamando do Minha Casa Minha Vida Cidades, ou parcerias. Nós vamos firmar parcerias com o governo de estados, nós já conversamos com diversos governadores, com prefeitos, para que nós possamos unir os esforços. Então, pegando o subsídio do governo federal, pegando o subsídio dos governos de estados, de prefeitura, somando para que zere a entrada. Porque essa é a percepção que nós temos. As pessoas, Rafael, têm o dinheiro para pagar a parcela porque elas já pagam o aluguel. E a parcela, na sua maioria das vezes, vai ser menor do que o aluguel. E a pessoa vai estar investindo numa coisa que é sua. Então, com essa somatória de esforços entre os governos de estados, entre a União e os municípios, a gente vai conseguir zerar isso e trazer mais famílias para os financiamentos.
com outro movimento muito importante, também reaquecendo a economia, porque fora os empregos que nós vamos gerar a partir daquilo que vai ser investido no Orçamento Geral da União, nós vamos também aquecer os estados e municípios, os empregos, por conta que as empresas vão ter a oportunidade de fazer novos financiamentos, criando, como eu disse a você, Rafael, um círculo virtuoso na nossa economia e, obviamente, dando o sonho da casa própria, gerando o sonho da casa própria para as pessoas que querem ter as suas unidades habitacionais. Ministro Gustavo Uribe, aí pertinho do senhor, quer fazer uma pergunta também. Fala, Uribe. Bom dia, ministro. Eu tenho duas perguntas em um bem rapidamente. Causou polêmica em Campinas aquelas unidades habitacionais de 15 metros quadrados. Haverá um mínimo para a construção dessas casas de metragem interna? E segundo, hoje houve os decretos em relação ao saneamento básico. Há um ponto polêmico que foi mantido, que é aquele perdão em relação às empresas que não mostraram ter capacidade financeira para atingirem a meta de saneamento básico até 2033. Por que foi mantido o perdão? Primeiro, Gustavo, em relação ao seu questionamento sobre o tamanho das unidades habitacionais, primeiro o programa é dividido em 3 partes, né? Nós temos o Minha Casa Minha Vida urbano, né? Nós temos o Minha Casa Minha Vida rural e nós temos o Minha Casa Minha Vida em entidades. Aquilo que for urbano, o tamanho mínimo é de 41,50 metros. Esse é o tamanho mínimo. No rural, o menor tamanho é 40 metros quadrados. Com isso, obviamente, os projetos estabelecem um patamar mínimo. Eu mesmo, e aí quero aqui fazer um ressalto a você, Gustavo, eu tenho ido a diversas inaugurações. Quando nós chegamos ao Ministério das Cidades, nós encontramos não concluídas 186 mil unidades habitacionais. Dessas, Gustavo, dessas 186 mil, 83 mil estavam paralisadas. Nós já retomamos, só nesses primeiros 6 meses do governo do presidente Lula, mais de 17 mil unidades habitacionais. E até o final do ano nós queremos chegar até a mais 25 mil unidades habitacionais. Temos feito discussões com a Caixa, temos feito discussões com o Banco do Brasil para que nós possamos fazer com que o máximo de retomadas possam ser feitas. Fora as entregas, nós já entregamos nesses 6 primeiros meses mais de 10 mil unidades habitacionais. Se nós somarmos, Gustavo, só o que nós fomos com essas retomadas e mais o que já foram entregues, até o final, só neste momento nós já vamos impactar mais de 100 mil pessoas que estavam em busca da casa própria. Porque, como eu tenho dito, as pessoas que moram em aluguel, que estão em áreas de risco ou que estão em situação de rua, essas pessoas têm pressa. A gente não pode ter obra paralisada, nós precisamos retomar essas obras, porque, além disso, você tem também a questão dos empregos que são gerados. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele não só está trabalhando com a questão da retomada. Há 2 semanas atrás, nós começamos as novas contratações. Nós já tem estados, Gustavo, que nós já estouramos o limite, aí você vê a necessidade, as pessoas estavam com muita ansiedade, então já tem estados que nós tínhamos limitado, Gustavo, a 120%. Já tem diversos estados da federação que já ultrapassaram esses 120% na apresentação de terrenos para poderem fazer as novas contratações. Então a gente está muito animado para que ainda este ano a gente já faça diversas dessas contratações para que a gente possa já, em um curto espaço de tempo, entregar essas moradias, seja, como eu disse para você, no rural, no urbano e no entidade. Quanto ao saneamento, eu quero lembrar você, Gustavo, quando nós iniciamos esse processo de discussão, e ainda há pouco eu vi na matéria anterior falando sobre isso, a nossa preocupação é que quando nós chegamos ao Ministério, os técnicos do Ministério nos apontaram que tinham 1.113 municípios, por conta do novo marco do saneamento, que eu quero aqui falar de público. O governo do presidente Lula é absolutamente favorável ao marco do saneamento. Nós entendemos que ele foi um avanço extraordinário para o saneamento do Brasil. Mas nós tínhamos um problema, a data do dia 31 de março deste ano. Se nós não fizéssemos os decretos, Gustavo, 1.113 municípios de regiões pobres do país ficariam impedidos de receberem recursos públicos federais.
seja de financiamento, seja de emenda, ou seja o Ministério querer fazer, por exemplo, um sistema de abastecimento de água no município, não seria permitido. Por conta disso, depois de alertado, assim que eu cheguei ao Ministério, que os técnicos da área de saneamento me alertaram, eu levei até o presidente Lula, levei até o ministro Rui Costa essa preocupação que nós não poderíamos deixar de enviar recursos para esses municípios do Brasil, municípios que precisam de investimento em saneamento, e nós fizemos os decretos. Deixando claro que, desde o primeiro momento, o presidente Lula deixou claro e disse: Jader, nós temos que incentivar os investimentos. Não interessa para nós se o investimento venha da área pública ou da área privada, contanto que os investimentos alcancem. O único compromisso que ele disse: nós não podemos, Jader, nos afastar, é que em 2033 nós temos que ter a universalização da água e do esgoto, seja 90% de esgoto e 99% da água. Para isso, nós fizemos algumas alterações importantes, Gustavo. Nós tiramos a limitação de 25% que havia, por exemplo, para as PPPs. Gustavo, você sabe bem, o Brasil é um país continental. As soluções que cabem para o norte não são as mesmas soluções que cabem para o centro-oeste ou para o sul. Daí a necessidade de você, por exemplo, você abrir as diversas oportunidades para que, dentro daquilo que é o papel, daquilo que cabe naquela região, a gente possa ter o quê? Um investimento. E foi isso que nós buscamos a partir do decreto. E aí, em discussões com o Senado, com a Câmara, nós fizemos aí em cima dos decretos que haviam sido publicados pelo Ministério da Cidade, pelo governo do presidente Lula, nós fizemos algumas alterações, entendemos que era importante a gente fazer esse diálogo e, obviamente, fazer os ajustes, mas com todos os intuitos, seja do Congresso Nacional, seja do governo do presidente Lula. O único compromisso que nós temos é com os investimentos em água e esgoto, porque água, esgoto, saneamento é saúde e a gente não pode se afastar disso, que é esse que é o objetivo que a gente fez em relação aos decretos do saneamento. Ministro das Cidades, Jader Filho, muito obrigado pela visita à CNN, obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço a todos os assinantes da CNN, a você, Rafael, e a você, Gustavo.